Foi tirado do livro O Médico Jesus, do autor José Carlos de Luca, e também de uma aula da série psicológica de Joana de Ângeles, que tem o título Psicossomáticas, de uma estudiosa das obras de Joana de Ângeles e de Sinote, e essa aula está no site da TVC. E só quero chamar aqui a atenção um pouco, porque eu ainda estou meio gripada e nós estamos sem microfone e eu creio que a minha voz está num tom, num volume adequado para que eu possa ser ouvida até o final da fila. Outros estão me ouvindo? Muito bem. Diante de todo o desenvolvimento da tecnologia, da ciência, da medicina, onde já se descobriram as curas para várias doenças, mas o que parece hoje, nós devemos nos perguntar, diante de tanto avanço, o porquê ainda continuamos a adoecer. Será que a doença vem ao nosso corpo como um sinal de que nós estamos trilhando pelos caminhos equivocados? E é um sinal para que voltemos a trilhar o caminho do bem? Ou será que a doença se apresenta em nosso corpo como um sinal de que as minhas emoções, o meu sentimento, os meus pensamentos estão em desalinho? Será que as doenças que se manifestam no nosso corpo são causadas por sentimentos, emoções e pensamentos em desequilíbrio? E eu preparei alguns slides para serem mostrados hoje, mas na impossibilidade, nós vamos tentar responder essas perguntas com a leitura de uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está no livro Pensamento e Vida, Psicografia de Chico Xavier. E Emmanuel, ele vem nos falar que nem todas as doenças podemos dizer que é de origem emocional, mas em sua grande maioria, as doenças sim têm como causa essas energias nocivas oriundas dos nossos sentimentos e pensamentos negativos. Então, ele diz o seguinte: ninguém poderá dizer que toda enfermidade a rigor esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. E ele vem falar em relação também sobre as moléstias que já nascem conosco, as doenças, as enfermidades que nós já trazemos desde bebês. E ele vem falar o seguinte: há moléstias que têm, sem dúvida, sua função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura humana no berço e seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. E ele vem falar também das doenças que às vezes nos atingem, doenças muitas vezes incuráveis, e de mutilações que muitos de nós sofrimos através das doenças que desenvolvemos no decorrer da vida ou através de um acidente. E ele vem nos dizer que esse tipo de doença significa para nós uma provação necessária. Quando ele fala assim: as inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias como certos medicamentos imprescindíveis que representam na realidade um socorro para o enfermo endividado com a lei de amor.
nós que manifestam em nosso organismo, do nosso dia a dia, essas doenças que se manifestam no nosso dia a dia, no nosso organismo no dia a dia, em sua maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente através dos pensamentos e sentimentos infelizes. E ele complementa da seguinte forma: cultivar desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo da emoção da nossa existência. É intoxicar por conta própria a vestimenta corpórea. E ele prossegue assim a sua mensagem. Então, de acordo com o que Emmanuel, ele vem nos falar sobre as nossas energias oriundas desses sentimentos, desses pensamentos, dessas emoções em desalinhos, podem sim causar em nosso corpo moléstias, doenças. E é o que nós chamamos que quando uma doença ela é originada de uma emoção, de um sentimento em desalinho, é o que nós chamamos de doença psicossomática. Psique, alma, somática, somatizar, manifestar aquilo que vai no meu espírito, no corpo. Então, numa linguagem mais simples, as doenças psicossomáticas, elas sim estão em nosso corpo físico, mas de origem emocional. Porque todas as vezes que eu tenho algum tipo de emoção negativa, algum tipo de sentimento negativo, algum pensamento negativo, e todos nós temos, pela nossa condição evolutiva ainda na face da Terra, é normal tê-los, né? Mas, isso é normal. Mas se eu não lido com esses sentimentos que eu construo em mim, se eu fujo deles, se eu não trabalho para que essas energias se esvaiam do meu corpo, é claro que essas energias, elas vão ficar lá, contidas no espírito, no nosso corpo espiritual. E vai chegar um determinado momento que o nosso corpo espiritual, por uma necessidade de purificação, vai jogar essas energias no nosso corpo físico, abrindo assim brechas, espaço para instalação de doenças no pulmão, no coração e nos outros órgãos. Agora sim, pensa bem que essas energias originadas dos nossos sentimentos, ela é algo tão importante que a gente precisa nos atentar para isso. Imagine que quando nós estamos com raiva ou com medo, os sintomas que decorrem das energias da raiva e do medo, elas são tão poderosas que modificam de imediato o funcionamento do nosso corpo físico. É ou não é? A gente começa a ter taquicardia, suar frio, não é? A gente aperto na garganta. Então, quando nós somos atingidos por essas emoções, elas modificam de imediato o funcionamento do nosso corpo. Porque os estudiosos desse tema, eles falam que é o nosso corpo se preparando para enfrentar determinadas situações ameaçadoras. Bem, então esses sintomas, por lógica, teriam que se expandir, né? Teriam que ter uma continuidade até o momento em que a situação se findar. Passada a situação, é claro que essas emoções teriam que desaparecer do meu corpo físico. Mas imaginem só, a cada dia, esses sintomas, né, do medo, da raiva, eu passo a ter medo, a ter raiva, a ter ódio todos os dias, sentimentos que eu não trabalho, para que essas energias possam se esvair do meu corpo físico. Aí todos os dias eu passo por emoções de ódio, de raiva, de medo, gota a gota no meu espírito.
Aí vai chegar um determinado tempo, é claro que aí a doença ali, nós vamos estar num espaço bem grande para as doenças ali se instalarem. Aí nós podemos dizer, né, que nós, homens e mulheres modernos dessa época, nós somatizamos muito mais doenças do que as pessoas de 30 a 40 anos. Pelo ritmo da vida que nós levamos, a agitação, né? As informações chegam a cada momento nos bombardeando. E às vezes na nossa ansiedade de abarcar todas essas informações para que não fiquemos para trás, né? E a preocupação, a ansiedade vem. É claro que nós, pelo desenvolvimento da tecnologia que está aí, da medicina que está aí, nós ainda somatizamos mais doenças do que as pessoas de antigamente. Então, não só as energias, nós estamos direcionando a nossa reflexão para sentimentos, pensamentos negativos. Mas é claro que, por um outro lado, se eu tenho sentimentos positivos, se eu tenho ações positivas, se eu tenho pensamentos positivos, eu ganho. É um ganho enorme para mim, porque vai beneficiar também a minha saúde, vai melhorar o funcionamento também do meu corpo, e o meu corpo vai funcionar também em equilíbrio. Um cientista chamado Masaru, só não lembro do outro nome, do segundo nome, ele fez a seguinte experiência para comprovar o quanto as energias influenciam. Ele pegou 2 copos d'água. No primeiro copo, ele colocou sobre a influência de músicas, de mensagens positivas e de palavras positivas. E ele pegou outro copo e colocou sobre a influência de músicas, de mensagens negativas e de palavras negativas. Passados por essas experiências, ele pega esses 2 copos e coloca, né, no congelador, para que possam assim, né, virar gelo. Quando os gelos, né, haviam se formado, ele pega os 2 copos com microscópio, ele começa a analisar e ver. O copo com água que esteve ao contato com as energias boas, formaram-se cristais lindos, perfeitos. Mas o copo que está com água, que estava em contato com as mensagens negativas, formaram cristais deformados. E agora pense bem, que o nosso corpo, de 70% a 90%, ele é composto de água. E as energias das nossas palavras negativas, e dos nossos pensamentos negativos, e dos nossos sentimentos negativos, o quanto de dano nós não causamos à nossa saúde. Então nós podemos dizer que a doença em si, ela não é uma causa, mas ela é uma consequência de energias desequilibradas dos meus sentimentos, pensamentos e emoções. E por que estão muitas vezes desequilibradas? Porque nós somos indisciplinados em relação à lei do amor. André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade, ele vem nos falar que nós podemos intoxicar como nós podemos intoxicar o nosso corpo com alimentos, nós também podemos intoxicar o nosso corpo espiritual com energias nocivas. E essas energias nocivas, muitas vezes, já nascem conosco. Nós, desde o útero materno, muitas vezes, nós já trazemos essas energias de outras vidas, de outras encarnações, por situações que nós passamos desagradáveis, né, e que nos fizeram sofrer.
e que nós não lidamos com a energia, nós não trabalhamos com essa energia, e por outro lado, essa energia não foi drenada na vida passada para o corpo físico, e é claro que se nós construímos essa energia ela é nossa. Então, ela vem conosco no nosso corpo espiritual. E aí, desde bebezinhos, nós já trazemos essa energia. E aí vamos passando a vida. Mas, muitas vezes, o que é que vai acontecer? Nós, de acordo com as nossas posturas, nós vamos acumular mais ainda energia negativa, que explodirá em qualquer momento na nossa vida em forma de doenças. Marlene Nobre, no programa Portal da Luz, ela diz o seguinte, que uma pessoa que tenha passado a sua vida toda saudável, né? Com doençazinhas, com uma gripezinha, né? Uma alergiazinha, com toda a vida. Então a vida pode-se dizer que é uma vida saudável. Mas não significa, de forma holística, né, que essa pessoa é saudável. Ela pode, no seu espírito, carregar uma energia ali que poderá se manifestar em forma de doença em qualquer parte da sua vida, se ela não for trabalhada em tempo. Jung, ele fala o seguinte, que o mau funcionamento da nossa psique pode gerar verdadeiros transtornos no nosso corpo físico, dependendo de pessoa para pessoa. Veja bem, se duas pessoas podem apresentar dor de cabeça, a dor de cabeça para uma pessoa pode ser uma coisa, já a dor de cabeça para outra pessoa pode ter uma causa diferente. Pode ser uma emoção que ela reprimiu, que esteja reprimida. Uma pessoa que tenha reprimido uma emoção de agressividade, né? Ela reprimiu essa emoção de agressividade, só que ela não trabalhou, só que ela não entrou em contato com essa emoção para que essas energias se esvaíssem e essa energia ficou lá guardada. Como podemos dizer que a agressividade, que a parte do meu corpo, muitas vezes para manifestar essa agressividade, vamos supor que é o braço, é a mão, e essa pessoa vai apresentar uma dor no braço, sinal, como consequência dessa energia reprimida da agressividade. Assim somos nós todos. Também, quando nós levamos uma vida toda centrada nos nossos desejos egóicos e administramos o nosso tempo, todo na busca da realização desses desejos, né? E quando a gente se centra na vida só na busca daquilo que é material para satisfazer o nosso ego, o nosso espírito vai clamar, mais cedo ou mais tarde. E vai clamar como? Nós vamos sentir um imenso vazio existencial. E aí, muitas vezes, a gente não olha para esse vazio existencial, a gente não quer entrar em contato com aquilo que dói em nós. Muitas vezes a gente não quer entrar em contato. E é assim que nós vamos guardando, né, as frustrações, os ódios, as mágoas dentro de nós, né? A gente não entra em contato com todo esse conteúdo que nós guardamos na gaveta, que Joana de Anjos vem falar que é a sombra, né? É sombra porque a gente não, que está lá no escuro, guardadinho, e que a gente não quer saber. E muitas vezes, quando as pessoas vão tocar no assunto em relação àquilo que nos magoa, a gente não gosta, não fale, você está tocando na minha ferida, né? É uma ferida que está na alma e a pessoa, ela não se predispõe para curar essa ferida, que muitas vezes vai se ampliando. Então a pessoa não tem contato, né? Não passa a ter contato com esse vazio existencial. E para, né, fugir desse vazio existencial, muitas vezes se envereda pelos caminhos das drogas ilícitas, do álcool. Quando não, quantos de nós, espíritas, né, mesmo sabendo, mesmo tendo conhecimento a mais, né, somos estudantes da doutrina espírita, quantas vezes nós não somos invadidos por um sentimento de medo?
falta de confiança, de falta de fé em Deus, medo do futuro, medo do que vai acontecer comigo no futuro. E nessa condição, nesse estado emocional, eu passo a controlar as minhas ações, eu passo a controlar a vida, as situações da vida, numa forma ilusória, né? E esse medo do que vai acontecer. E é claro que esse medo, essa insegurança em relação ao futuro, vai trazer para mim um sentimento de ansiedade muito grande, uma insegurança muito grande. Daqui a pouco eu começo a sentir falta de ar, taquicardia, um aperto no peito que eu não sei o que é isso. Aí eu vou pensar que eu estou sofrendo do coração. Aí eu vou ao cardiologista e faço todos os exames, e o cardiologista vê que eu não tenho nada, que eu tenho um coração de ferro, né? E é aí que não só isso nesses sintomas, mas todo sintoma que nós apresentamos, devemos voltar para nós e nos perguntar, mas o que é tanto que me oprime o peito? O que é que me traz tanta insegurança e medo que faz com que o ar me falte? Quando não são pessoas que experimentam uma tristeza tão grande, é uma tristeza tão grande que dói a alma, né? A depressão. Que eu acho que na semana que vem ou na outra semana será desenvolvido esse tema aqui, pelos nossos companheiros expositores, né? A depressão. E aí Joana de Ângeles, ela fala, né? E aí vai no médico, passa todo aquele medicamento, a pessoa toma, mas ainda continua aquela enorme tristeza no seu ser. É a alma que dói. E Joana de Ângeles vem nos falar que a depressão é justamente a negação da realidade, a negação da pessoa que eu sou. E que a pessoa, ela tem que se voltar para si numa posição de aceitação. Então, em relação a todas as doenças, né, nós devemos estar atentos que jamais deixemos que os remédios nos façam esquecer o sinal que a doença ela quer nos dizer. E esse sinal é de que nós não estamos nos amando e nós estamos nos portando para com nós mesmos com posturas equivocadas. Muitas vezes, quando nós adoecemos, nós queremos que Deus tire a dor de nós, né? Tire a dor. Mas nós esquecemos de que essa dor, de que esse sintoma que meu corpo manifesta é a minha alma gritando para que eu volte a minha atenção, para que algo no meu sistema emocional não anda bem. Uma mulher, conversando com José Carlos de Luca, ela se queixava muito de uma dor que ela tinha no joelho, nas pernas, e ela sentia tanta fraqueza nas pernas e dor no joelho que ela não conseguia, às vezes, nem andar. E ela dizia para ele que ela já tinha 5 anos que estava fazendo tratamento com um ortopedista e que estava fazendo também tratamento no centro espírita, mas sem nenhum sucesso. Ela ainda continuava com as fraquezas nas pernas. E aí, esse autor perguntou a ele, mas me fale cá, mas vem cá, me conta, quando é que começou, quando é que você começou a ter essa fraqueza nas pernas? Aí ela disse assim, olha, essa fraqueza nas pernas, essa dor no joelho, apareceu desde o momento em que minha mãe desencarnou. E começou a chorar copiosamente, porque ela não conseguia aceitar a morte da mãe. E ela dizia, eu não, como é que eu vou continuar a minha existência caminhando? Eu sinto enfraquecida sem a presença da minha mãe. Foi aí que ele foi perceber onde é que estava a origem daquela fraqueza nas pernas. Era a fraqueza que ela sentia em decorrência ao desencarne da mãe, pelo qual ela se sentia impossibilitada, incapaz de prosseguir caminhando.
Então, essa dor que ela tinha na alma pela perda da mãe se manifestava, essa fraqueza espiritual que ela sentia, manifestava exatamente nas pernas, que a impedia de caminhar. Mas, à medida que ele foi conversando com ela foi se conscientizando e foi trabalhando essas emoções, desapegando da mãe, e ela conseguiu melhorar assim, aos poucos as dores na perna. Então é preciso muitas vezes entrar em contato com aquilo que está me fazendo adoecer. O que minha alma está carregando? Porque às vezes a gente não entra em contato não. Às vezes a gente só faz reclamar da vida, às vezes a gente só sabe queixar. Nós não estamos com a doença e nós queixamos o tempo todo. E há 2 dias, eu já estava preparando esse tema, eu conversando com uma colega de trabalho, ela falando, contando o caso, eu não sei nem como originou a conversa, ela falando o seguinte, que ela trabalhava em uma escola e tinha uma funcionária lá. E ela sempre perguntava, e aí fulano, como é que você está? Ah, eu não estou bem não. Eu estou com a dor aqui, eu estou com a dor aqui, minha filha, eu estou com dor acolá. E tecia aquele rosário de dores, de reclamações, de queixas. E ela falando que ela saiu da escola e nunca mais viu a pessoa. Passados 15, 25 anos, eis que ela encontra a pessoa depois desse tempo. E aí, fulana, como é que você está? Oh, minha filha, eu não estou bem não. Eu estou com a dor aqui, ali, com o mesmo rosário de queixas. E aí a minha colega falou assim, as dores caducaram. Realmente. Há pessoas que não conseguem, né, ver o lado bom da vida. Vivem o tempo todo reclamando. Estão cegas para aquilo que Deus me deu de bom, mas só conseguem enxergar aquilo que está lhe desagradando. E passam a vida assim, toda a reclamar. E aí podemos dizer que é uma pessoa que tem como característica do perfil uma pessoa ingrata, que ela não consegue ver o lado bom da vida. No momento em que Jesus, no lago, tentava curar o paralítico, né? Aí Jesus pergunta ao paralítico, vós queres ser curado? Aí ele fala assim, ele não responde nem que sim nem que não. Ele fala assim para Jesus, olha, eu passei a minha vida toda aqui e ninguém nunca se habilitou a me carregar para colocar no lago para que eu pudesse ser curado. E ficou reclamando, passava o tempo todo, ficou aqui naquele momento reclamando para Jesus, porque as pessoas não estavam ajudando. Jesus deu ouvido? Não. Jesus interrompeu a conversa e falou, levanta, pega a tua cama e anda. É esse convite que Jesus ele nos fala diante das reclamações, porque as reclamações é uma bomba venenosa, né, em nossas ações que nos paralisa. Porque muitas vezes, se nós somos queixosos, nós temos a tendência de ficar paralisados, porque a gente também não começa a fazer nada para modificar aquilo que em mim está desagradável. Então Jesus ele fala isso, levanta, toma tua cama e anda. Levantar é deixar de queixar, é deixar de ser vítima da situação. Tomar a tua cama é acolher todos os nossos problemas, aquilo que é desagradável e andar. Né? Andar é ação, né? Lutar para melhorar a minha situação. É isso que nós devemos fazer. Né? Mas se nós, e esse andar também, que seja extenso também aos nossos sentimentos que nós carregamos em nosso íntimo. Né? Que a gente não, muitas vezes a gente fecha os olhos para aquilo que está guardado, que é de negativo, mas que nós possamos também acolher, né, aquilo que está em nosso coração, que é de negativo. Acolher, fazer as pazes e trabalhar. Porque se a gente não abre o nosso coração para o amor, mais tarde o médico vai abrir. Né? E a pessoa, né, quando a gente começa a ter esses sentimentos, muitas vezes a pessoa tem um ataque no coração. Né? Esses sentimentos
das governadas. E aí, nesse livro, José Carlos de Luca, ele coloca uma psicografia de um espírito, que ele não cita quem. E esse espírito, ele desencarnou porque ele teve um ataque, né, no miocárdio. E ele fala assim, creio, a psicografia do espírito, ele escreveu para os filhos, creio que enfrentei um problema cardíaco, irreversível, em decorrência dos meus complexos de culpa. Depois que a gente deixa o corpo, é que observa o quanto poderia ter deixado de errar. Um pouco mais de paciência e desprendimento, de renúncia e de amor, nos evitariam muitos dissabores na vida que prossegue além da morte. O diagnóstico, né? O diagnóstico, um infarto no miocárdio, né? O diagnóstico. Mas se fosse a consequência, né? Mas se fosse um atestado de óbito espiritual, identificando qual foi a causa da morte dele, poderia dizer que se ele fala aqui que ele e o problema que ele enfrentou, né, a causa foi um complexo de culpa que ele carregava no coração, por isso que ele teve esse infarto, né? Então, no plano espiritual, o atestado de óbito seria o quê? Falta de perdão, irritação. E por que não nos perdoar, né? E aí, um doutor Geraldo Malone, acho que é Malone, sempre esqueço o nome desse povo que aparece nos livros. Ele fala o seguinte, ele vem fazendo uma análise de todos os pacientes de infarto que passaram pelo consultório. E aí ele fala, quais são as causas do infarto? Vou citar aqui algumas causas que eu não vou lembrar de todas, né? Diabetes, hipertensão, colesterol alto, né? Um problema genético e outros mais que ele cita lá. Só o que ele observou, que uma grande maioria desses pacientes que sofreram infarto, nenhum deles, a grande maioria, não apresentavam esses problemas. Mas eram pessoas cuja personalidade tinha características de pessoas irritáveis, de pessoas que carregavam ressentimento, de pessoas que carregavam agressividade, de pessoas que elas assumiam, né, vários compromissos sem poder se dar conta. São características que ele observou que faz parte de um quadro de pessoas que têm tendência a um infarto. Mas o que a gente observa é que muitos de nós, às vezes, nós nos fechamos os olhos para essas emoções que se manifestam em nosso espírito. Às vezes a gente parece que não leva muito a sério, a gente não trabalha. Mas as doenças que se manifestam no nosso corpo, elas não se manifestam de uma hora para outra, não. Ninguém vai dormir saudável e acorda com câncer. Ninguém vai dormir feliz e acorda com depressão. De forma alguma. A nossa vida é acumulativa. Assim, essas energias são energias que nós acumulamos no nosso corpo espiritual, gota a gota, gota a gota. Que vai chegar num limite tal que, como dissemos no início, que por uma necessidade de purificação do meu corpo espiritual e o meu corpo físico vai servir como uma espécie de mata-borrão e meu corpo espiritual vai jogar toda essa energia para o meu corpo físico e vai abrir assim para a instalação das doenças. Se a medicina nos oferece um remédio para a cura do nosso corpo, o remédio para a cura da nossa alma
está no Evangelho. E mesmo que a doença tenha se instalado já, que já tenha passado do tempo, né, de trabalharmos essas energias e ela se instalou, que nós não possamos parar por aí, não. Que possamos, mesmo assim, com a doença traz um aprendizado, é um sinal de alerta, que realmente verifiquemos e analisemos as nossas posturas, a nossa fala, o nosso pensamento, né? E mesmo que eu tenha sido, né, agraciado com a cura da minha doença, eu tenha consciência de transformação para poder me transformar, porque a doença é um aviso de que eu preciso mudar, que eu não devo continuar sendo a pessoa que sou, mas que eu devo realizar em mim uma transformação íntima. E Jesus já nos disse isso desde quando esteve aqui. Já falava sobre a questão dessas energias, quando todas as vezes que ele curava um doente, ele sempre dizia: vais e não tornes a pecar para que não te sucedas ao pior. E essa fala é para nós. Se nós formos, né, curados de um determinado doença, que possamos ter isso em mente. Vou agora continuar a minha estrada, né, caminhando, mas de uma forma diferente. Uma nova pessoa agora que eu sou. Que eu não continue sendo a mesma pessoa, recalcitrante nos mesmos erros, nos mesmos sentimentos, para que não me suceda mais tarde ao pior. E como nós estávamos falando, o remédio para a nossa alma está no Evangelho. Né? Nós somos filhos de Deus, Deus é luz, e consequentemente nós somos luz. Deus é amor e nós somos amor. E o amor, ele é o oxigênio da nossa alma, do nosso espírito. E se nós estamos adoecendo, logicamente está faltando esse oxigênio. Está faltando esse oxigênio, o amor. O Alfredo, na palestra dele ontem em nosso lar, ele disse mais ou menos assim, né? A questão da felicidade, que para sermos felizes, ele disse em outras palavras, que a solução para isso, que o caminho para isso, está centrado na seguinte frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se nós vivenciarmos com toda a intensidade da nossa alma esse ensinamento, nós seríamos felizes, nós não iríamos adoecer, nós não iríamos ter ansiedade, insegurança, porque nós teríamos, aconteça o que acontecesse em nossa vida, nós teríamos uma fé inabalável em Deus. E nós estaríamos fazendo ao outro o que gostaríamos que nos fizesse, porque eu ia amar o outro como realmente eu me amo. Então, o que está faltando é simplesmente o amor. Muito obrigada a todos.